Olá, estamos juntos aqui para a nossa reflexão bíblica e eu quero te convidar a pensar num texto interessantíssimo que nos chama a atenção para a importância de uma pessoa na mediação de conflitos. Observe o que escreveu o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, os versículos 2 e o 3, que dizem assim: rogo a Evódia e a Síntique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Havia um conflito na igreja de Filipos com essas duas mulheres, o nome de uma Evódia e o nome da outra Síntique. E o apóstolo Paulo, ele sabe que na igreja de Jesus não pode ter esse tipo de problema. Dentro da igreja de Jesus, podemos ter sim opiniões diferentes. No entanto, não pode haver conflitos que sejam prejudiciais aos relacionamentos. E no caso dessas duas irmãs, que ele diz aqui que eram pessoas que cooperaram grandemente com a expansão do reino de Deus. Elas foram companheiras do apóstolo Paulo, se esforçaram com ele pelo Evangelho. No entanto, elas tiveram algum tipo de problema entre elas. Isso estava causando um certo desconforto na igreja de Filipos. Então, Paulo diz a elas, olha, pensem concordemente no Senhor, ou seja, se acertem, se resolvam, vivam harmoniosamente. Mas há alguns conflitos que nem sempre se resolvem naturalmente. Há necessidade de alguém para ajudar, para mediar. E Paulo sabia que a situação era séria, então ele pede a um dos seus cooperadores anônimos, ele diz aqui, olha, a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Ele solicita a ajuda de um mediador, alguém que o texto não diz o nome, mas que era um companheiro fiel do apóstolo Paulo. Ele pede que ele faça um trabalho de mediação entre essas duas irmãs, que eles as auxiliem na solução desse conflito. Nos nossos dias, os conflitos continuam acontecendo. Afinal, somos pecadores e convivemos com gente tão pecadora quanto nós mesmos. Então se faz sempre necessário pessoas que são conselheiras, que são mediadoras, que semeiam a paz. E que quando vem um fogo de conflito, de tensão, elas estão ali para apagar aquele fogo, para resolver o conflito, para mediar situações diversas. Então o grande desafio que eu quero propor a você hoje, a partir desse texto, é: seja um mediador de conflitos. Se você perceber problemas na família, ou entre amigos, no seu trabalho, na igreja, ou em qualquer outro lugar, leia a situação, procure entender e quem sabe você pode se colocar na posição de um mediador que ajuda as pessoas a viverem bem umas com as outras. Que o Senhor nos ajude a semearmos a paz. Se tivermos problemas com alguém, vamos resolver esses problemas de uma maneira cristã, de uma maneira humilde, de uma maneira santa. Mas se não temos, mas vemos outras pessoas com dificuldades relacionais, que sejamos instrumentos de Deus na aproximação das pessoas, que sejamos instrumentos divinos para ajudá-las a se perdoarem, a se entenderem e assim caminharem em paz umas com as outras. Sejamos então instrumentos da paz, homens e mulheres usados por Deus para promover a paz e a harmonia entre os nossos semelhantes. Que Ele nos ajude.